Olá, João Morando, estamos começando agora mais uma videoaula dessa bagaça desse canal, da qual eu estou cansado dessa porcaria da pandemia, porque eu não posso sair de casa, estou em isolamento social, então quando não tenho nada para você eu gravo vídeo. Porque não estou ganhando nenhum centavo com isso, cada vídeo está dando aí 8, 10, 12 visualizações. Produção, cadê a menina do marketing? Chegou ainda não? Tá vindo? Tá, quando ela chegar você me avisa, tá bom? Então, nessa videoaula falaremos sobre os elementos do clima e os tipos de chuva. Então, o que são elementos do clima, né? Elementos do clima são grandezas que podem ser mensuradas, que influenciam no tipo de clima e variam no espaço e no tempo, né? Então, de modo geral, são os três elementos ali que compõem. Na hora de eu mensurar o clima, eu vou pegar o registro desses elementos: temperatura, pressão atmosférica e umidade. Temperatura. Registra o calor da atmosfera de um lugar. É a intensidade do calor presente, ou seja, é a radiação absorvida pelas águas e terras e refletida para o alto, aquecendo a atmosfera de baixo para cima. A variação da temperatura depende da localização e da circulação atmosférica. Então, eu tenho 1 metro cúbico de ar, por exemplo, com gases, átomos e moléculas. Quando a temperatura diminui, né? Diminui o volume do ar e aumenta a pressão daquele ar. Aí eu tenho 1 metro cúbico aí de temperatura de gases, moléculas e átomos, e quando a temperatura aumenta, o estado de agitação das moléculas aumenta, fazendo com que aumente o volume de ar, diminuindo a pressão. É assim que a temperatura diminui, assim que a temperatura aumenta. Empolgante. Umidade é a quantidade de vapor de água presente na atmosfera num determinado momento. Resultado do processo de evaporação das águas dos oceanos, mares e rios, e da evapotranspiração das plantas, a umidade das plantas no processo de realização da fotossíntese e da respiração das plantas, a umidade que elas vão jogar para a atmosfera. Então a gente tem umidade relativa e umidade absoluta. Umidade relativa é a relação entre a quantidade de vapor de água na atmosfera em um dado momento e a quantidade que essa atmosfera pode comportar. Quando ocorre o ponto de saturação, que preenche, a umidade preenche ali com vapor de água, né? O que a atmosfera comporta, o ponto de saturação, essa umidade condensa, ocorrendo aí a chuva. Então, aqui para vocês terem uma ideia, né? Vamos supor que a umidade relativa, né, a 30 graus seja 28%. Só que quando diminui a temperatura, diminui a quantidade de ar. E aí vai aumentar a umidade relativa para 52%. Quando diminui a temperatura, vai diminuir a quantidade de ar. Se atingir a saturação, 100% de umidade relativa, vai então chover. Já aqui vai mostrar o volume de ar e o volume de água. Aí o que seria um ar saturado de água, né? Quando todo recipiente estiver ocupado pelo vapor d'água, eu tenho a saturação daquele recipiente. É uma forma de explicar aí a umidade relativa do ar. E o último elemento climático é pressão atmosférica. É a medida de força exercida pelo peso do ar contra uma área. Quanto maior a temperatura, maior a movimentação das moléculas, menor o número de moléculas em cada metro cúbico de ar. Quanto menor a temperatura, maior o número de moléculas por metro cúbico de ar e menor a sua movimentação. Então, o ar frio é mais pesado, tem maior número de moléculas, do que o ar quente, que é mais leve e tem menor número de moléculas. Então, e aí o que acontece? A gente tem, por exemplo, por que a gente fala que o ar é mais rarefeito à medida que sobe? Então, na alta altitude o ar é mais rarefeito, a coluna de ar vai pesar menos pressão atmosférica. Já a coluna de ar próximo ao nível médio do mar, a coluna de ar é mais pesada, maior quantidade de elementos, fazendo com que você tenha maior pressão atmosférica. Por isso, quando você sobe uma alta altitude, você tem pressão no seu ouvido lá, porque está regulando a pressão atmosférica ali, né? Aí você tem que equilibrar a pressão do seu corpo com a pressão exterior, por isso que você tem aquele zumbido, aquela dor no ouvido. Você contar que altas altitudes você pode ter náusea, vômito, passar mal, você respira, o ar não vem, etc. Isso acontece quando os jogadores de futebol do Brasil, por exemplo, na Copa Libertadores da América, vai enfrentar os times bolivianos, peruanos e do Equador, onde os times se jogam em alta altitude, né? Ou seja, os jogadores ficam mais cansados, porque eles não estão acostumados com aquela pressão atmosférica, não estão acostumados com aquela menor quantidade de ar presente, e menor quantidade de ar presente diminui o atrito com a bola. Então, quando o jogador chuta a bola vai mais rápido dessa maneira.
Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Agora a gente vai falar sobre tipos de chuva. Então o que são tipos de chuva? São as classificações das precipitações, que nada mais é do que a água que se encontra na atmosfera, que vai retornar para a superfície terrestre dentro do ciclo hidrológico, que você estudou lá em hidrografia já faz um tempo e você não lembra. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E aí, os tipos de chuva vai de acordo com a intensidade, duração, trovoadas, características das nuvens, etc., que vai fazer com que haja diferentes tipos de chuva. Basicamente, são 3 tipos de chuva: chuva frontal, chuva orográfica, chuva de convecção. Então, o que é chuva frontal? São chuvas que ocorrem na zona de contato entre 2 massas de ar de características diferentes. Então, quando uma frente fria se choca com uma frente quente, né? Ou seja, uma massa de ar frio e uma massa de ar quente, eu tenho nesse choque a chuva frontal. São chuvas de intensidade moderada que podem ali durar dias, né? Chuva orográfica. São barreiras de relevo que levam as massas de ar a atingir grandes altitudes. Estudamos isso em fatores climáticos, que você não lembra. Uma perda de tempo. E quando atinge essas grandes altitudes, vai condensar essa massa de ar, né? Vai saturar a umidade com a condensação do vapor, formando então aquele chuvisco, aquela chuva intermitente, localizada, fina, que pode durar dias, pode durar pouco tempo e etc. Já a chuva de convecção é quando em dias quentes o ar próximo à superfície fica menos denso e ele sobe para as camadas superiores da atmosfera carregando umidade de forma muito rápida. Assim a temperatura diminui rapidamente porque o ar sobe muito rápido e ao diminuir rapidamente o vapor vai se condensar ao fim da tarde, com nuvens provocando chuvas rápidas e intensas. São as famosas chuvas de verão. Aquele dia que você sai, tá mau sol, o dia tá lindo, o céu tá aberto, você fala, hoje não vai chover. Das 5 horas da tarde, forma aquelas nuvens cinzas bastante pesadas e cai o mundo, chove muito. Dá enchente, deslizamento de encosta, né? Cidade vira uma zona. São as chuvas de verão, são as chuvas de convecção, ocorrem nos períodos mais quentes do ano. Nessa figura aqui a gente pode perceber o que seria uma chuva de chuva frontal, né? Então a massa de ar frio, a frente fria vem, encontra a massa de ar quente que mais leve vai subir, vai condensar na atmosfera e na frente vai chover naquela região durante um tempo. Então a chuva vai indo, até a massa de ar frio vencer a massa de ar quente, ou a massa de ar quente vencer a massa de ar frio. Depende ali da briga, quem é que vai dar nocaute um no outro. Já aqui a gente tem a chuva orográfica, o vento traz a umidade, né, as nuvens. Ao tentar subir a barreira de relevo não consegue, vai se condensar e aí vai chover de um lado aqui, que é aquele chuvisco fino, intermitente, pessoal de região serrana, né, que mora do lado ali do barlavento, entende muito bem o que é essa chuva orográfica. E a chuva de verão o ar próximo à superfície aquece muito, né? Vai subir rapidamente, juntamente levando a umidade dos mares, oceanos e rios a altas altitudes, vai formar aquelas colunas de nuvem bastante densas, né? A condensação vai ser rápida, no final da tarde, ali depois do dia de calor, vai descer aquela chuva bastante intensa. Encerramos essa nossa videoaula, que foi bastante curta, sobre elementos do clima e tipos de chuva. Portanto, você vai lá agora, se inscreva no canal, dê o seu like lá que nem um gordinho da joinha, coloque lá o seu comentário ridículo, nada a ver, idiota lá nos comentários, que ele não vai ser censurado, e até a nossa próxima aula, que eu não sei qual aula que vai ser e nem sei quando que nós teremos essa aula.